Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. E na aula de hoje nós vamos discutir as origens do subdesenvolvimento. A gente tem falado, a gente aprendeu nas aulas anteriores, a diferença que é criada para países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Vimos os níveis de desenvolvimento que são criados a partir do IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, em que eu começo a colocar um ranking a partir da qualidade de vida, da saúde, da educação, da renda per capita. Vocês lembram dessas aulas? Se não lembram, assistam porque elas são importantes para o nosso aprendizado. A aula de hoje ela dá continuidade. Eu retomo uma charge que eu trouxe para vocês já anteriormente, para a gente refletir sobre o que originalizou, o que deu origem ao subdesenvolvimento. Por que falamos em países subdesenvolvidos? Bom, para começar, o subdesenvolvimento ele é produzido como consequência da evolução capitalista. Vocês vão lembrar de aulas anteriores em que a gente falou sobre o sistema capitalista e como esse sistema capitalista ele funciona de maneira desigual. O grande objetivo do capitalismo é a obtenção de lucros. Mas, para obter esse lucro, eu preciso dessa desigualdade. Eu preciso ter um rico e eu preciso ter um pobre, em que o pobre é explorado pelo rico. Se isso existe nas classes sociais, na divisão social, os donos do meio de produção, vocês lembram das aulas do capitalismo? E aqueles que trabalham para esses donos do meio de produção, o mesmo vai acontecer para os países. A gente tem, de um lado, países muito industriais, com tecnologia de ponta, e países que até hoje só fornecem matéria-prima para o enriquecimento desses países. Ou seja, países que não têm indústria, por exemplo, para conseguir ter um produto industrial, precisa comprar do país que tem. E aquele país fica cada vez mais o quê? Rico. Ele lucra cada vez mais. Então, o subdesenvolvimento, ele é consequência do capitalismo, tá? Nunca esqueçam disso. Agora, os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, como assim? Nem todos os países que são subdesenvolvidos, eles estão em extrema pobreza. Eles estão em péssimas condições de vida, não. Alguns até têm uma boa economia, possuem uma qualidade de vida razoavelmente bem. Porém, existe uma grande desigualdade, social nesses países que fazem com que eles ainda estejam crescendo economicamente, mudando de características e os tornem países em desenvolvimento, tá? Então, nós temos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, tá? E esses países estão, em sua maioria, na África, tá? Na Ásia, na América, sobretudo América Latina. Lembrando que, quando a gente tem a classificação países do norte, países do sul, o sul global, economicamente falando, vai ser composto principalmente por países que estão localizados nessas áreas. Ásia, África e América Latina. Beleza? E, curiosamente, consequentemente, esses países têm origens históricas em comum. Passaram pelos mesmos processos históricos. Passaram pelos mesmos processos de exploração. Vamos ver? Vamos entender? Pois é. Quando a gente fala em colonização, quando os países europeus eles saíram para explorar novas terras, para obter matéria-prima, para obter lucros, naquela expansão do capitalismo comercial, eles praticavam dois tipos de colonização. Tinha as colônias de povoamento, que eram voltadas, sobretudo, para expandir sua população, para povoar mesmo novas terras, morar, se fixar ali. E tinham as chamadas colônias de exploração. As colônias de exploração eram usadas para extração de bens que trouxessem riqueza para as metrópoles, ou seja, eles iam para essas novas terras para explorar. Dessa forma, os países que eram feitos de colônia possuíam uma economia fraca e dependente. Se eu exploro intensamente uma área, aquela área vai ficando enfraquecida. Aquela área começa a ser dependente daquela metrópole. Então, imaginem, comecem a pensar o seguinte. Brasil, que foi colônia de Portugal durante um tempo. Será que a
habitou aqui, ou melhor, será que prevaleceu aqui uma colonização de povoamento ou uma colonização de exploração? Será que os portugueses tinham mais o propósito de explorar ou mais o propósito de povoar? Acho que você já sabe a resposta, né? Pois é. Nas colônias de exploração, as pessoas trabalhavam e não ficavam com o lucro resultante de seus esforços. Ou seja, o lucro capitalista dessas relações de produção não ficava aqui, ia para as metrópoles. Logo, a população das colônias trabalhava em função do interesse dos europeus, que foi o caso do nosso Brasil. Então, quando a gente pega, por exemplo, a América do Norte prevaleceu, ou melhor, a América anglo-saxônica, que é essa parte da América aqui formada por Estados Unidos e Canadá, prevaleceram as colônias de povoamento. Ou seja, a questão climática do Canadá, né, os aspectos das terras, tanto americanas quanto canadenses, serviram muito mais para os europeus, sobretudo os ingleses, né? Por isso que a gente tem lá o idioma inglês como um grande idioma dos Estados Unidos e também como um dos idiomas do Canadá, prevaleceram as colônias de povoamento. Os europeus tinham o interesse de vir para morar, para formar uma nova terra ali, um novo mundo. Professor, significa que não teve exploração lá? Não, lá teve exploração, bastante inclusive. Mas o que se deu de forma mais intensa foi o povoamento. Agora, quando a gente fala do México para baixo, América Espanhola e América Portuguesa, a gente vai ter uma ênfase nas colônias de exploração. Professor, não teve povoamento? Teve povoamento também, beleza? Mas o principal foi a colonização de exploração. Coincidentemente, aqui a gente tem uma América rica e aqui uma América pobre. Desculpa. Bom, agora, em relação à colonização da África, o bagulho ainda fica mais complexo. Por quê? Porque a África ela foi seguidamente explorada, ocupada e dividida pelas potências da Europa a partir do século XVI. Então, juntamente lá com a expansão da América, também começaram a expandir, a colonizar a África. Imaginem, colonização, exploração de povoamento. Também já sabem a resposta, né? Nesse período, milhões de africanos foram escravizados por essas nações que mantiveram ainda a exploração dos recursos naturais da região. Então, além de ocupar aquelas terras e explorar, eles pegavam a população local e escravizavam. Por isso que eu não estou falando de africanos. Por isso que eu não posso falar que eles foram escravos. Os africanos não foram escravos. Eles foram escravizados, ou seja, eles foram forçados a essas condições de escravidão. Tranquilo? Nada tranquilo, na verdade, né? Muito complexo até. Então, aqui a gente vai ter também uma colonização de exploração de países europeus, tá? Tanto que ali na África nós vamos ter países que falam francês, países que falam português, beleza? E aí, o que os europeus decidiram fazer? Sabe quando chega o final de semana e você compra aquela pizza grandona para comer com a sua família? E aí você pega uma faca, corta a pizza em fatias, e você às vezes corta uma maior, uma menor, e às vezes você já quer pegar aquela maior e tudo mais. Agora imaginem, século XIX, as potências europeias que ocupavam esse continente decidiram fazer igual você faz com a sua pizza e decidiram cortar o continente de acordo com seus próprios interesses. Eles não estavam se preocupando quem morava ali, eles não estavam se preocupando das tribos ali existentes, eles não estavam preocupando que aquele continente não era um deles. Eles estavam preocupados com o quê? Com a exploração. E aí, no século XIX, decidiram dividir a África, que ficou conhecido como Partilha da África. Foi quando as nações europeias, por meio de um acordo na Conferência de Berlim, em 1885, dividiram o território do continente africano, levando em conta apenas seus interesses econômicos. Não respeitando, por exemplo, a divisão étnica que já existia ali. Esse primeiro mapa aqui que vocês estão vendo, aqui onde eu estou mostrando, é a divisão dos grupos étnicos. Essa foi a divisão política criada pelos europeus. Conseguem perceber a diferença? O único interesse dos europeus era o quê? Era o crescimento econômico, a obtenção de lucro.
eles não estavam preocupados com a população que vivia ali. Então perceba que, assim como a América, a África também sofreu bastante com esses impactos da exploração e por isso até hoje nós temos ali países que sofrem com o subdesenvolvimento. E o que impede o desenvolvimento de um país hoje? Países, por exemplo, da Ásia, países do Oriente Médio, também sofreram com essa exploração, também passaram por um processo de partilha. É muito interessante se vocês observarem as linhas das fronteiras dos países, tanto africanos quanto do Oriente Médio. Repara só, dá uma olhadinha aí no mapa. São linhas quase retas. Por quê? Porque foram criadas artificialmente. Criadas por esses europeus. Criados pelos colonizadores. Então a Ásia, a África passam por esse processo, tá, de exploração que traz consequências até hoje. Por que esses países não conseguem crescer economicamente? Primeiro, ainda existe uma dependência econômica e tecnológica muito grande. As indústrias, as melhores e maiores indústrias ainda estão concentradas nos países ricos. Tecnologia de ponta continua ainda nos países ricos. E não tem como esses países superarem. Não tem como haver uma concorrência. Os indicadores sociais continuam muito ruins. A gente tem políticas corruptas, né? Programas para tentar solucionar os problemas sociais muito mal feitos, sabe? A gente falta moradia, falta alimento, falta acesso à saúde, falta acesso à educação. Então os indicadores sociais são muito ruins. O baixo investimento em educação. Para que se preocupar com a educação, não é mesmo? A educação é a chave para solucionar esses problemas. Se esses países investem em educação, os problemas vão ser resolvidos. E aí os ricos começam a ser prejudicados. Então vai continuar havendo baixo investimento em educação. Para quê? Para que eles mantenham-se ainda abaixo do desenvolvimento. Uma alta concentração de riqueza. Os ricos estão cada vez mais ricos nesses países e os pobres cada vez mais pobres. Então a gente não pode esquecer que são problemas sociais e estruturais que vêm de épocas antigas, todas por uma lógica capitalista de exploração. Se eles foram muito explorados, até hoje eles ainda sofrem com essas consequências. Bom, é isso. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Vou deixar lá a atividade na apostila para vocês realizarem, algumas até mais críticas em relação a isso. E aguardo vocês na nossa próxima aula. Até breve, pessoal!